a vontade de Deus? A vossa santificação. E observem que a vontade de Deus aparece aí no singular, não como as vontades de Deus, mas como a vontade de Deus. Não é a única vez que a vontade de Deus é revelada no singular. Por exemplo, lá em Efésios 5,17, vamos abrir também? Efésios 5,17, o apóstolo Paulo também fala da vontade de Deus no singular. Efésios 5,17. Quem pode ler, por favor? A vontade do Senhor. Inclusive, Paulo disse, irmãos, não sejam insensatos. Entendam que é fundamental entender a vontade do Senhor. Correto? Além disso, Romanos capítulo 12, verso 2, também fala da vontade de Deus no singular. Romanos 12, 2. Quem encontrar, pode ler, por favor. Então, mais uma revelação. Essa vontade de Deus que é singular, ela tem características claras. Ela é boa, perfeita e agradável. Vejam ainda em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Aí o apóstolo Paulo está orando pelos colossenses e pedindo a Deus que eles sejam cheios da vontade de Deus, ou do conhecimento da vontade de Deus, no singular também. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Quem pode ler, por favor? Que maravilha, hein? Glória a Deus, meus amados. Então, perceberam como as referências que o apóstolo Paulo faz à vontade de Deus são singulares, não são? Nós vimos algumas aí, né? Alguns textos onde Paulo fala da vontade de Deus, do conhecimento da sua vontade. E Paulo fala com tanta firmeza, com tanta segurança, a segurança de alguém que já entendeu qual é essa vontade. Então, qual é a vontade de Deus? Que você compre o carro azul ou o carro preto, que você vá para o Brasil ou fique na América. Qual é a vontade de Deus? Que você more na casa branca ou na casa amarela. Qual é a vontade de Deus? Que você vista o vestido rosa ou vestido verde? Qual é a vontade de Deus? Que você trabalhe na companhia A ou na companhia B? Qual é a vontade de Deus? Na verdade, Paulo diz, eu sei qual é a vontade de Deus. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu já estou resolvido no conhecimento da sua vontade. Eu já sei que essa vontade é o que é mesmo, meus amados? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu sei que essa vontade é singular, correto? Ela não é múltipla, ela é singular. Ela é a vontade de Deus. E também já sei que essa vontade de Deus é o beneplácito do Senhor. É alguma coisa que Deus quer para Ele próprio. Ele nesse momento ele não está pensando em beneficiar ninguém, mas ele está pensando em beneficiar a si próprio. Tem alguma coisa que Deus quer em função dele mesmo. Alguma coisa que quando ele deseja não está pensando nem em mim nem em você. É alguma coisa que satisfaz o próprio coração de Deus. Essa é a vontade de Deus. Será que isso me interessa? Me interessa muito. Porque se eu, como cristão, desejo agradar o coração de Deus, e se eu já descobri que há uma vontade que agrada esse coração, se eu descobrir que Deus tem uma vontade própria que não tem nada a ver diretamente com a minha vida aqui na terra, eu vou perseguir essa vontade. Eu vou dedicar o resto da minha vida à compreensão dessa vontade, e eu vou investir o melhor dos meus dias para realizar essa vontade. Se eu sou um apaixonado por Deus, aliás, alguém aqui é apaixonado por Deus de verdade? Se eu sou apaixonado por Deus, se eu amo a Deus de todo o meu coração, e mente, e alma, e força, e entendimento,
essa vontade vai se tornar a minha santa obsessão. Eu vou me tornar obcecado por essa vontade. Eu vou fazer dessa vontade o grande empreendimento da minha vida. A vontade de Deus, de Deus. Você pode repetir isso para o seu vizinho? A vontade de Deus, de Deus. Mas qual é essa vontade, então, afinal de contas? Nós acabamos de ver em 1 Tessalonicenses 4:3, Paulo dizendo, porque esta é a vontade. Desculpa eu estar sendo repetitivo aqui, meus amados, mas é exatamente essa a intenção mesmo. Correto? Exatamente essa a intenção, porque a vontade de Deus, em nome de Jesus eu declaro, e espero que você receba, que a vontade de Deus vai ser o tema da sua vida. O entendimento e a satisfação da vontade de Deus. Você vai viver e morrer pela vontade de Deus. Vai consumir o melhor dos seus dias entendendo e satisfazendo a vontade de Deus. Você pode dizer amém para isso? Amém. Muito bem. Mas por que é que a vontade de Deus, então, é a nossa santificação? E observem que a vontade de Deus não é revelada como sendo a nossa santidade. É interessante, né? Mas a nossa santificação. E qual é a diferença entre a santidade e a santificação? A santidade é o estado, é a condição de quem é santo, alguém que vive em santidade. E a santificação, por sua vez, é o processo que leva a essa condição, correto? A diferença entre santidade e santificação é a diferença entre a casa e a construção. A casa é o produto final, é o estado, é a condição, é o projeto acabado. Mas para chegar a esse projeto tem que acontecer um processo que é a construção. Correto? A vontade de Deus é a nossa santificação, porque é exatamente a santificação que vai nos manter nesse estado de perseguir a santidade de Deus. E é bom mesmo que nós nunca nos sintamos como o projeto acabado. É bom que eu nunca me sinta como quem já alcançou a santidade total. Isso seria perigoso até, porque geraria em mim uma sensação de relaxamento, de quem já chegou no topo do monte e agora não há mais nada a fazer. E esse é um estado perigoso. Na verdade, Deus prefere que eu me conserve no processo, porque o processo me mantém protegido. Não é verdade? É como alguém que, vou usar aqui a comparação do exercício físico. Tem alguém que gosta aqui de malhar, de correr, vai à academia? Tem alguém? Geração Saúde? Tem? Tem os que praticam e tem os culpados, né? A gente fala nesse assunto, às vezes ele gera culpa, não é essa a intenção, não. Glória a Deus, né? Glória a Deus pela sua vida, não importa se você está em forma ou fora de forma, mas a ideia é a seguinte: quem pratica exercício físico sabe que não pode parar. Se achar que já chegou lá, é o estado perigoso, não é? E não é diferente na vida espiritual. Achar que já chegamos lá é perigoso. A gente começa a ficar pesado. Não é? Quando o crente acha que chegou lá, começa a ganhar quilo, ganhar peso. Começa a ficar pesado para Deus. Aí os joelhos já não dá mais para orar. Já não tem mais vontade de vir à igreja. Vai ficando pesadão, vai ficando... Então Deus não quer que eu me sinta como quem já chegou. Ele prefere que eu me sinta como quem ainda está na pista, em santificação, querendo chegar lá. E vou chegar lá. Quantos é que estão correndo a boa corrida? Então, a vontade de Deus é a nossa santificação, que é o processo. Agora, por que é que a vontade de Deus, então, se tornou a nossa santificação? Pastor, mas eu pensei que a vontade de Deus era salvar os perdidos. Eu pensei que a vontade de Deus era curar os doentes. Eu pensei que a vontade de Deus era restaurar as famílias quebradas. Eu pensava que a vontade de Deus era a plantação de muitas igrejas pelo mundo afora. Eu pensava que a vontade de Deus era batizar os crentes com o Espírito Santo. Mas agora você está dizendo aí que a vontade de Deus é a nossa santificação. O que acontece com as outras vontades de Deus? Na verdade, a vontade de Deus é singular e única. O fato é que ela vai se desdobrar em várias manifestações. O exemplo de quem vai ao restaurante. Quem gosta de restaurante aqui? Restaurante bom. Então, quando você vai ao restaurante, você vai com qual finalidade? Qual é a sua vontade quando você vai ao restaurante? Comer. Você está com fome, vai comer. Essa é a sua vontade singular. Mas quando você vai ao restaurante,